Frutos estranhos nascem num mundo misterioso. Os fungos são uma prova da vida após a morte. Cada fungo é uma forma de vida que se corrompe e apodrece, um processo sobre o qual normalmente evitamos falar. Às vezes, convenientemente invisível, ocasionalmente produzindo um odor desagradável, os fungos são, muitas vezes, belos. Sem dúvida são necessários, embora séculos de lendas e suspeitas nos tenham mantido afastados dessas estranhas flores. A maioria de nós as consome, pelo menos uma espécie. A maioria de nós já encontrou alguma espécie mais repelente junto com as madeiras. Existem ainda aquelas que penetram literalmente na sua pele. Os fungos, e eles incluem desde os cogumelos venenosos ao bolor do pão, não pertencem ao reino animal, mas também não são plantas. Eles são cidadãos de outro reino. Conhecer esse terceiro reino, ampliando as suas dimensões ou procurando reduzir para alguns segundos, alguns dias de sua existência, é como espreitar um exército de organismos dedicados à decomposição, e sem os quais a vida, pelo menos a vida que conhecemos neste planeta, seria impossível. A beleza de um cogumelo pode esconder uma fera. Uma desconfiança dessas excrescências terrestres se perpetuou através dos séculos. Os herbanários medievais não sabiam como explicá-las, mas encontraram nos escritos dos gregos e romanos muitas descrições dos deleites e perigos das experiências com esses organismos. Comer ou não comer, esta era a questão. Alguém escreveu: os cogumelos dos prados são os melhores que existem. Não convém confiar nos outros. Para a mentalidade medieval supersticiosa, o fenômeno dos fungos parecia sobrenatural. Uma espécie de cogumelo venenoso foi prontamente identificada como um símbolo oculto de um mundo místico e conhecida como cuspe do diabo, joanetes do diabo, queijo de sapo e manteiga de bruxa. Em torno do chamado agárico da mosca, surgiram centenas de contos de morte e êxtase, de embriaguez ritual e frenesi convulsivo. Para uma imaginação fértil, uma estrutura assim tão elegante deve estar possuída de poderes mágicos, uma magia que pode ser observada em todos esses frutos venenosos no seu aparecimento súbito e inexplicável. Com suas cores e formas intermináveis, eles surgem imperceptivelmente. Mas como? E de onde? Eles são um efeito, mas qual seria a sua causa? Durante séculos, a resposta mais simples era que constituíam obra do diabo. Todo mundo conhecia os chamados anéis das fadas. Alguns dos cogumelos que apareceram no prado às vésperas do dia de São Jorge estavam dispostos em círculo. Quando os cogumelos foram arrancados e o círculo permaneceu visível, as pessoas imaginaram que aquilo devia ser o resultado de relâmpagos, trovões, formigas, toupeiras, ou bruxas, ou fadas, ou o demônio. Quem jamais poderia ter imaginado que debaixo daquele círculo algum organismo invisível podia estar estimulando o crescimento da grama?
Era muito mais fácil imaginar uma dança de bruxas, mas a resposta correta estava ali, debaixo do nariz de todo mundo. Os anéis das fadas existem até mesmo num pote de geleia, onde cada círculo equivale a um fungo que se alimenta da geleia. E quer se trate de bolor ou cogumelo, e quer se desenvolvam na floresta, nos prados, na despensa ou no laboratório, a maioria dos fungos começa a viver de maneira muito semelhante. Nesta geleia especial, aproximadamente 80 colônias similares se alimentam e se desenvolvem. Só se permitiu que 3 anéis separados crescessem aqui. Espécies diferentes, cores diferentes, cada espécie se espalhando para digerir o alimento oferecido. Para algumas, a refeição será de origem animal. Poderá ser você. A chamada tinha e o anel de fada têm muita coisa em comum. Como podemos observar daqui do alto, os anéis de fada podem atingir um diâmetro muito grande, enquanto os fungos na terra crescem inexoravelmente para fora. A relação entre o cogumelo e o que se encontra na terra é que eles são uma coisa só. O cogumelo é o sinal exterior visível de sua ova, interior e invisível, ou micélio, como é chamada. Basicamente, essa massa fofa pode ser qualquer espécie de fungo, crescendo na geleia, na terra, na madeira, em qualquer lugar. Esses filamentos microscópicos levam o fungo ao interior da substância que lhe serve de alimento. Um fungo se espalha através do seu alimento, não aumentando de volume como um animal ou uma planta em crescimento, mas por meio de um movimento contínuo através de novas áreas, digerindo o meio circundante com auxílio de sucos secretados pelo micélio. Através desses filamentos passa o seu protoplasma, absorvendo os nutrientes produzidos pelo processo de decomposição que ele mesmo provoca. Quando um micélio encontra outro da mesma espécie, eles podem se unir. Às vezes, esse casamento resulta da produção de dispositivos especiais para uma espécie de hibernação ou para afastar o fungo dos pais. Quando o alimento se esgota ou o meio ambiente se torna hostil, torna-se essencial o desenvolvimento de uma estrutura semelhante a uma semente chamada esporo, para que o fungo possa evitar o risco de ser transportado para outro local para dar início a uma colônia. Nesse mofo se desenvolve a cápsula de sobrevivência ou esporo, na junção dos 2 filamentos. Ela poderá estar protegida por uma parede grossa e por essas excrescências protuberantes. Esses esporos não irão se movimentar. Sua estratégia é permanecer em inatividade, hibernar até que surjam as condições propícias ao crescimento. Outra estratégia é escapar pelo ar. Os cogumelos, qualquer que sejam as suas formas, são simplesmente dispositivos para a produção e distribuição de esporos. Tendo origem na fusão dos micélios, os cogumelos transportam os esporos em desenvolvimento e das áreas retorcidas das suas chamadas lamelas, os liberam numa tempestade de proporções inacreditáveis. Cada minúsculo esporo é uma partícula de protoplasma que cai das lamelas. A face de cada lamela é recoberta por esporos embrionários. Se as lamelas de um cogumelo de bom tamanho pudessem ser espalhadas sobre uma superfície plana, a área de produção dos esporos teria o tamanho de uma tampa de lata de lixo. Os esporos crescem sobre minúsculos pedúnculos de células especiais. Por meio de algum mecanismo ainda misterioso para nós, cada esporo é separado do seu pedúnculo e liberado pelas lamelas. Assim que deixam o cogumelo, são envoltos em nuvens.
e conduzidos para sua missão. Invisíveis, flutuam talvez em jornadas épicas pela atmosfera superior para caírem logo depois sobre a Terra. Esses viajantes partem de uma infinidade de plataformas de lançamento. Caem aos milhões dos galhos e crostas do tecido em decomposição da floresta. Cápsulas do tempo de formas tão diversas quanto os fungos que as produziram. Sua missão? Colonizar, espalhar os males que cada uma possa representar e garantir que o maravilhoso espetáculo da vida em nosso planeta se dissolva sem deixar ruínas.